Procurando responder à pergunta onde estamos, direi ainda que estamos num país periférico, um país em situação de resgate. Ora, a palavra resgate significa ser prisioneiro, refém ou vítima numa operação militar ou civil. Estamos, portanto, prisioneiros e queremos saber de quem e porquê. Estamos num país cujo primeiro-ministro, em vez de se juntar à Irlanda, à Grécia, à Espanha e a outras periferias condenadas a prazo, se apresenta como uma reminiscência de moço forcado, arrogante e mal treinado, pronto a matar o seu povo, a expoliá-lo de todos os bens individuais e coletivos em nome de uma nova ordem mundial. A ordem do capitalismo que destrói as pessoas e não apenas a natureza, para enriquecer sem limites uma minoria de poderosos. Parece-me, e oxalá me engano, que tanto os sindicatos como os partidos políticos de esquerda estão agarrados a formas antigas de intervenção social. E nunca foi tão grande a distância entre eleitores e eleitos. Somos muitos os que não nos sentimos representados nas instituições democráticas atuais. Vivemos uma democracia formal, todos os dias um pouco mais seca, mais pobre e menos democrática. Nem vale a pena citar exemplos tão gritantes que são. O tempo de trabalho não remunerado imposto aos trabalhadores, a escola centrada nas disciplinas, ignorando todas as necessidades do mundo atual e as desigualdades entre os alunos, tratando todos como se de um só se tratasse, os feriados, dias simbólicos da nossa história coletiva que desaparecem, as desigualdades que aumentam, o fim dos espaços sociais, o aumento imparável dos bens essenciais, os cortes unilaterais nos salários e nas pensões. Um golpe de Estado, para mim, com certeza. Acoberto de eleições tristes e de discursos mentirosos, é um golpe de Estado e é preciso agir. Cada um fará as suas opções, mas é bom lembrar neste momento o que devemos àqueles com quem trabalhamos, com quem vivemos, aos mais novos, aos mais velhos e a nós próprios. Perder o sentido da humanidade levou sempre a terríveis tragédias históricas. Não o façamos nós. A dignidade é o nosso bem mais precioso. E chega assim ao terceiro e último ponto. Então, o que fazer? Temos que ocupar plenamente os espaços de cidadania, porque vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar nas belas palavras de Sofia. Temos que estar atentos e participantes nos movimentos sociais, encontrando novas formas de ocupar os espaços públicos e de articular espontaneidade com a organização. Tenho a convicção de que só um imenso esforço intelectual, de ideias, de trabalho, de criatividade, de iniciativas e de expressão coletiva nos permitirá entrar nesta guerra para a vencer. Sabemos, pela história dos povos e pela nossa própria experiência, que sem utopia teríamos ficado eternamente escravos. Foi sempre a utopia e a luta que tornaram as sociedades melhores e fizeram avançar a democracia no mundo, com muitos sobressaltos e retrocessos, com ameaças sempre presentes. Apetecia-me gritar: pobre, nobre povo, acorda do teu sono, sacode as culpas com que te querem paralisar. A realidade cria-se e recria-se todos os dias. Nada está perdido. E se as instituições políticas são coniventes ou impotentes e não respondem às nossas perguntas quanto às causas da crise, e por isso tampouco se envolvem na construção de caminhos para a resolver de modo positivo e democrático, a minha esperança vai toda para as pessoas, para os grupos, para os movimentos que recusam ficar reféns das impotências organizadas. Se no passado vivemos internacionalmente uma divisão do trabalho, hoje vivemos uma divisão internacional da dívida. E esta é uma questão muito séria. Porquê? Porque a dívida consome uma parte cada vez maior dos nossos recursos e não para de crescer. Porque para pagar aos credores se expolia quem sempre contribuiu para o Estado e agora se vê sacrificado e desprezado. Porque a verdadeira renda nacional vai para a área financeira privada. Basta analisar o Orçamento de Estado para 2012, já aprovado na Assembleia da República com a abstenção do Partido Socialista, para verificarmos que os cortes atingiram direitos essenciais nos salários e pensões, na saúde, na educação e na dignidade da vida cidadã. Por isso, a auditoria cidadã é um processo que afirma a democracia participativa, invocando o artigo 37 da nossa Constituição, lei maior, que prevê o direito à indignação e o direito à informação, e Constituição que eu recuso considerar como um texto esquecido e desprezado. Organizarmos uma auditoria cidadã, que ousadia, é recusar o medo, a obediência e a passividade, afirmando a esperança,
a força, a energia e a determinação, ingredientes centrais da democracia. Mas o que é, afinal, uma auditoria cidadã? Uma auditoria cidadã é uma avaliação da dívida, que nos massacra a existência, efetuada por uma comissão constituída por pessoas da sociedade civil, especialistas e não especialistas, com representação de diferentes setores da opinião. É uma auditoria externa, porque a comissão não é estatal. É uma auditoria independente, porque garante um muito maior grau de transparência e de prestação de contas aos cidadãos. O facto de uma comissão cidadã ser independente, no entanto, não significa que ela prescinda da colaboração com instituições públicas específicas, como o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal e outras. Pelo contrário, essa colaboração deve existir e deve ser estreita, já que estas instituições possuem dados e competências essenciais para levar a cabo o trabalho da auditoria. É preciso obtê-los e exigi-los. E o que queremos saber? Queremos saber quanto devemos e a quem. Queremos saber quem pediu emprestado e como negociou esses empréstimos. Queremos saber qual é a parte do capital e qual é a dos juros. Queremos saber se foram pagas comissões, a que título e a quem. Queremos saber se os empréstimos foram fiscalizados e avaliados. Queremos saber o que querem que paguemos, porquê e para quê. Queremos saber tudo o que for útil, visto que o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro. E para que serve uma auditoria cidadã? Primeiro, para prestar contas à sociedade civil. Depois, a auditoria cidadã permitirá clarificar o processo de reestruturação da dívida e torná-lo político. Com uma auditoria cidadã, a reestruturação da dívida passará obrigatoriamente por considerações de justiça social e não apenas por obrigações contratuais ou pela satisfação das prioridades de credores. Em suma, nesta auditoria, a sociedade civil desempenha 3 papéis principais. Elege os representantes que formarão uma comissão de auditoria, define os termos da fiscalização à comissão de auditoria e utiliza os resultados. É pouco? É tarde? É o que nos propomos fazer. Com coragem. A coragem ensina-se e a aprendizagem não tem fim, diz Cynthia Fleury, acrescentando que só o mal atinge a banalidade e que a economia é uma guerra sob a aparência da paz. A coragem está no centro da história individual e coletiva da humanidade. É por isso que, com os nossos poucos meios, mas muita determinação, nos lançámos neste processo de iniciativa por uma auditoria cidadã. Porque, como contavam as pequenas histórias com que comecei esta intervenção, nunca queremos deixar de rir e de ser felizes, porque queremos os números ao serviço das pessoas. Este processo de cidadania levar-nos-á até onde formos capazes de ir e com quem quiser ir connosco. Cada vez mais numerosos e mais cientes de que só nós poderemos lutar por uma ordem mundial baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade, sempre. Para concluir, apesar de não saber cantar, não posso deixar de recordar as palavras de José Mário Branco, no poema FMI, editado em 1982, palavras que se me impuseram e quiseram ser ditas quando preparava esta intervenção. Quiseram ser ditas quando Portugal já não se governa, nem é governada pelos seus eleitos, mas sim dirigida por um trio de funcionários cinzentos, de gravata, que não nos conhecem e que nós não conhecemos. Diz assim José Mário Branco: tu vais conversando, com menos agora pode-se falar, ou já não se pode. Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional também de familiar, hein? Estás desiludido com as promessas de Abril, não é? As conquistas de Abril eram só para lei a partir do momento que as começaram a tirar. E tu ficaste quietinho, não é, filho? E tu fizeste como um avestruz, enfiaste a cabeça na areia. Não é nada comigo, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem. E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz de consciência. Não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão. Precisas de atirar as culpas para cima de alguém. E atiras as culpas pós da frente. Pós do 25 de Abril, pós do 28 de Setembro, pós do 11 de Março, pós do 25 de Novembro, pós do... Que dia é hoje? Não? Obrigada.